Olá, mais uma vez aqui no canal A Receita do Bolo. Eu sou o Cléber Ribeiro. No último vídeo falamos sobre meta e sonhos. Passei a vocês para que tenham sempre o quê? O objetivo em mente. Não foi isso mesmo? E falei um pouco sobre os materiais, a bibliografia, né? Olhar o edital, olhar a banca. E hoje vamos falar sobre o quê? Sobre uma técnica de estudo. Grande quantidade de matéria nos é dada para estudar, para fazermos um concurso. Às vezes o candidato olha, pega o edital, olha aquela quantidade imensa e fala: como que eu vou colocar todas essas informações na memória? Para isso precisamos do quê? De uma técnica de estudo, uma técnica de memorização, enfim, várias dicas. Hoje ficaremos apenas com técnicas de estudo, que peguem, se puderem, der tempo, papel e caneta, ou depois volte esse vídeo, dá um pause nessa tela e anote esses 5 passos de suma importância para você que quer ter êxito nos estudos. Primeiro falarei um pouco sobre a leitura estrutural, a leitura em si, leitura de conteúdo também, alguns a chamam assim. O que é estudar, os métodos de revisão e o principal, exercícios. Fazer bastante exercícios de acordo com o grau de dificuldade exigido no dia da prova e de acordo com a banca. Se é Fundação Carlos Chagas, se é CESP, se é Fundação Getúlio Vargas, enfim, vai depender de cada concurso. Vamos lá? O que é a leitura estrutural? A leitura estrutural é a oportunidade de fazer o quê? Um mapa mental do que vai ser lido e estudado, para que você possa nortear seus estudos e seguir um caminho pré-definido. Vamos ser mais práticos? A partir do momento que eu pego o edital do concurso, estou com o edital aqui, então eu vou ler, passar os olhos, falar assim, então vai cair direito constitucional, direito administrativo, processo civil, penal, processo penal militar, trabalho, processo do trabalho, geografia, história, português e inglês. Um exemplo. Fiz a leitura estrutural das matérias que vão cair. Também posso fazer a leitura estrutural dos assuntos dentro de cada matéria. Então, um exemplo. Constitucional. Direitos e garantias fundamentais, direitos sociais, direito de nacionalidade, partidos políticos, direitos políticos, poder legislativo, poder judiciário, a ordem constitucional, da ordem social, dos índios. Ponto. Fiz a leitura social, fiz um mapa mental na minha memória dos assuntos que vão cair dentro de cada matéria. Tá? Então isso, e também posso fazer a leitura estrutural da bibliografia. Eu pego o edital, olhei lá, né, direito constitucional todo, vou lá no código e passo os olhos e percorro ali, vejo a quantidade de páginas. Então montei a estrutura do que eu vou ler. Passarei para a próxima fase, que é a leitura em si, que é a chamada leitura de conteúdo. Feito a leitura estrutural, vou passar a realmente ler todo aquele conteúdo. Só que aqui tem uma dica de suma importância. A partir do momento que eu me predisponho a ler um capítulo de um livro, se eu não fizer marcações, circular o que é importante, deixar nítido, lá na frente, quando eu precisar voltar naquele capítulo, eu vou ter que ler todo o capítulo de novo. Mas se eu fizer essas marcações, destacando o que é importante, passarei os olhos e o quê? Vou relembrar somente aquilo que está marcado como importante. Não vou precisar ler novamente todo o capítulo. Então, durante essa fase, peguem canetas coloridas, iluminem, façam círculos, identifiquem, façam setas, elabore uma estratégia para deixar diferenciado o que é importante e o que não é, para não precisar ler novamente todo o capítulo. Palavras diferentes, a palavra prescindível, geralmente o prefixo in, imprescindível, geralmente o prefixo in leva-se à negação. Nesse caso específico da palavra prescindível, é o contrário. A palavra prescindível significa não precisar.
Não é necessário. E a palavra imprescindível é necessário. Não tem como ser de outra forma. Tem que ser assim. Então, nesse caso, às vezes o candidato pode pecar e não entender o sentido da questão e acabar perdendo a questão. Então, dica: viu uma palavra diferente? Anota na mão. Pega uma caneta, anota na mão, anota em cima. Para quê? Para, na primeira oportunidade, você olhar no dicionário, olhar na internet o significado daquela palavra. Pode até ter um caderninho, alguma coisa, da letra A até Z, e todas essas palavras diferentes, você vai anotando no seu vocabulário, e de acordo com o tempo vai passando, você vai dando uma olhada, uma lida, até se acostumar com aquele vocabulário diferente. No código, no vadimeco, questão de direito, eu sempre faço uma marcação de K, de Kleber, do lado esquerdo. Por quê? Quando eu percorro os olhos no meu código, toda marcação que tem da letra K, eu sei que já caiu em algum concurso. É a marcação que eu identifico do artigo que já caiu em algum concurso. Dependendo do concurso, eu até coloco OAB, juiz, mas na maioria eu sempre identifico com a letra K. Você também pode tentar utilizar alguma marcação desse tipo. As marcações servem para quê? Para facilitar a sua revisão. Quando eu for fazer a revisão, não vou ler todo o capítulo, vou ler as marcações. Dica de suma importância. O que é estudar? É uma pergunta que é feita para vários candidatos, para vários alunos. Às vezes ele tem uma vontade imensa de aprender, mas não sabe estudar. Então, a pessoa tem que procurar ter essas técnicas, procurar ver o que ela tem mais facilidade para aprender, o que é mais difícil. E aqui vou dar uma noção do que acredito que seja estudar. Estudar significa o quê? Uma comparação com um tema com o outro para uma melhor memorização. Vamos dar um exemplo? Império e República. Vou tampar aqui. A partir do momento que eu estudo só Império, o Império é rei, né? Eram províncias, era metrópole e colônia. Passar para o lado de cá. A República, presidente, estados e país soberano. A partir do momento que eu coloco as informações e comparo, facilita a memorização. Então quer dizer que no Império era rei, na República, presidente. Império, províncias, República, estados. Império, metrópole, colônia, na República, país soberano. Então a dica aqui para estudar: compare um assunto com o outro, vejam as diferenças, as semelhanças, façam anotações, que assim vai ficar muito mais fácil de você memorizar esse conteúdo. A questão da hora da revisão. Como fazer uma revisão do que eu estudo? As informações dentro da memória, a gente tem que pensar da seguinte maneira: informações novas são colocadas, e quando eu estudo novo, vem uma outra informação nova. Então eu reviso o que eu sei, jogo uma informação nova. Reviso o que eu sei, jogo uma informação nova. Reviso o que eu sei, jogo uma informação nova. O candidato tem que estar preocupado com essas duas frentes: a revisão do que sabe e buscar informações novas. Mas como fazer esta revisão? Você vai revisar as marcações, para não ter que ler novamente todo aquele capítulo. Mas como? De quanto em quanto tempo? Sugestão: a primeira revisão após 10 minutos, a segunda revisão 24 horas após, terceira revisão após uma semana, a quarta revisão após um mês, a quinta revisão após 6 meses. Acredito que na terceira revisão já vai estar bem massificado na memória. Acredito. E a parte principal, que são os exercícios. Somente nessa fase você terá condições de se ambientar com o nível exigido, diminuir a ansiedade, realmente verificar as pegadinhas que a banca tenta estipular para te pegar. Ou seja, façam bastante exercícios. Vai gerar confiança, diminuir a ansiedade. Então, faça bastante exercícios
atentem novamente com a banca, com grau de dificuldade, para que vocês possam realmente ter êxito. Enfim, com essas técnicas de estudo, cada uma tem a sua importância, mas eu acredito que a mais importante é a fase dos exercícios. Façam bastante exercícios, isso vai trazer muita confiança. Tenho certeza de que com essas técnicas passei um pouco mais de confiabilidade, um pouco mais de experiência, e no próximo vídeo ficaremos com as técnicas de memorização. Mais uma vez, um beijão no coração, se inscreva no canal, vamos seguir adiante, até breve, beijão no coração, fiquem com Deus.